Uma boa tarde a todos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de, nesta tarde, deixar uma palavra ao coração dos irmãos, registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Só um minutinho. Gênesis capítulo 3, versículo de número 9. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Essa palavra é forte porque ela nos mostra algo que é muito importante para as nossas vidas. Muitas pessoas acham que podem se esconder da presença de Deus, mas eu quero te dizer nesta tarde que o homem pode correr, mas não pode se esconder de Deus. Quero mostrar a você hoje quais são as coisas às quais o homem não pode se esconder. Quando nós éramos criança, brincávamos de pique-esconde, brincávamos de esconder com os amiguinhos, e logo um achava, o outro deixava para o final. Então nós temos muito bem noção do que é se esconder. É você pensar que aquela pessoa não vai te encontrar, não vai te achar até que você apareça a ela. E quantos não adquirem dívidas, problemas, e com homens, mulheres que às vezes batem a sua porta para te procurar e você se esconde. Você esconde e acha que pode se esconder daquela pessoa, como de fato pode. Mas de Deus, ninguém pode se esconder. E existem 3 coisas que eu quero mostrar para você hoje que não tem como fugir, não tem como se esconder. Aliás, 4 coisas que não tem como o homem se esconder. Primeiro, o homem, ele não pode esconder-se dos olhos de Deus. Nessas coisas em que nós não podemos nos esconder, a primeira delas, não podemos nos esconder dos olhos de Deus. O homem pode correr por onde for, o homem pode ir onde ele desejar, mas aos olhos de Deus, nunca ele pode se esconder. A Bíblia, ela estabelece a realidade dessa verdade. E nós vamos considerar alguns textos aqui nesta tarde. O primeiro deles é Provérbios capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Então não tem como esconder. Se os olhos do Senhor estão em toda parte, como nós iremos esconder dos olhos de Deus? E nós devemos considerar esses textos. Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nos diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes nos olhos daquele com quem temos de tratar. Não podemos nos esconder de Deus. Nunca um homem pode se esconder de Deus. Adão achou que estava se escondendo de Deus quando ele descobriu a sua nudez, quando ele desobedeceu a Deus. Ele se escondeu e o Senhor disse: Aonde estás? E ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz, mas eu me escondi porque estava nu. Quando o homem descobre o seu pecado, quando o homem enxerga que ele está fazendo algo que pode prejudicar ele espiritualmente na sua vida com Deus, muitos deles, ao invés de dobrar os seus joelhos e se achegar a Deus, eles querem se esconder da presença de Deus. Mas eu quero te dizer nessa tarde, nunca faça isso, porque de Deus ninguém se esconde. A presença de Deus, ela está em toda parte. E ninguém pode se esconder dela.
Existem certas ocasiões na vida da gente que o homem teme mais ao homem do que a Deus. Como eu disse a você, às vezes uma pessoa arruma um problema, uma dívida, chega no dia de pagar, às vezes não tem, vai passando o tempo, e aquela pessoa um dia bate na sua porta e você se esconde. E dela realmente você pode se esconder, vai para um outro lugar e esconde. Mas de Deus, nunca ninguém pode esconder. O homem acha que pode se esconder. E muitas vezes ele teme mais ao homem do que a Deus. Mais a criatura do que o Criador. O homem pode se esconder aos olhos do homem, não de Deus. Existe um conto que diz que um pai, certa feita, ele queria roubar uma sandália num vizinho, numa casa privada. E ele levou o seu filho com ele. Chegando lá, ele disse assim: meu filho, você me avise se alguém estiver olhando. E o menino ficou do lado de fora. E o pai começou a subir as escadas para pular. E quando ele estava lá no alto, o menino disse: papai, papai. E ele disse: o que foi? Falou: alguém está olhando. Aquele homem desceu correndo, desceu depressa. E quando ele chegou ali, ele falou: quem, meu filho? Quem é que estava olhando? Ele não viu ninguém e ele disse: papai, Deus estava olhando. Então o Espírito Santo tocou no coração daquela criança para mostrar para aquele homem que ele poderia se esconder dos donos da casa, que ele poderia se esconder da polícia, mas aos olhos de Deus ele estava nu e patente. Não existe nada que nós podemos fazer para nos esconder da presença de Deus. A segunda coisa que eu quero te mostrar nesta tarde é que existe algo que o homem também não pode esconder e fugir dela. É a morte. Da morte não tem como você fugir. Eles falam que não tem jeito para a morte. Mas eu costumo dizer que Jesus Cristo, ele tem jeito até para a morte. Pois ele ressuscitou a muitos. Mas ao homem natural, ele terá que morrer. Ele tem que passar por isso. E eu quero te dizer que se Cristo não voltar dentro de 100 anos, muitos de nós não escaparemos da morte. Porque a Bíblia nos ensina sobre a vida, e ela diz que a nossa vida, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que a vida é como uma neblina, é como um vapor que aparece e logo desaparece. Então o homem aparece, ele nasce, mas tão logo ele some. Tão logo a morte chega até a ele. E muitas pessoas ficam achando que vão viver para sempre, que vão desfrutar os seus bens para sempre. Você está enganado. Você está muito enganado. Você não pode fugir da morte. A Bíblia diz que, no livro de Jó, capítulo 14, que os dias do homem são curtos e cheios de problemas. O versículo diz assim: o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. É uma inquietação tão grande que eu vejo nos dias de hoje. O homem corre para lá, corre para cá. Eu vejo todos os dias no meu trabalho pessoas inquietas, pessoas que não têm paciência para esperar para ser atendido. Quando é atendido, não tem a paciência de esperar a sua nota, de esperar a segunda via do seu cartão, de esperar sequer você colocar o produto numa sacola para ele levar para casa. E vive aquela correria, correndo atrás do vento. Mas ele não consegue atinar que a Bíblia diz que a vida do homem, ela aparece e logo desaparece. Não adianta você se apegar. Não é muito melhor você viver uma vida com Deus, uma vida tranquila, uma vida em paz, de oração, tendo paciência para fazer as coisas, quando você sair para fazer uma compra, sair para passear com a sua esposa, com o seu filho, tenha paciência, faça as coisas com calma, pois Deus está no controle. A vida é curta. E temos que viver bem, e temos que desfrutar daquilo que Deus nos deu. Os momentos são importantíssimos. Os segundos são importantíssimos. As horas são tão importantes na nossa vida, os dias, os meses, os anos, para nós desfrutarmos com a nossa família, com os nossos filhos. Eu fico pensando, eu estou com a minha esposa grávida,
e meu bebezinho vai nascer daqui 2 meses. E eu fico logo contando os dias para que chegue, para que eu a veja, essa criança tão bela que eu sei que é uma promessa de Deus. Não adianta eu ficar com uma inquietação, a minha esposa ficar inquieta, porque tem que se cumprir os 9 meses. Não adianta. Então nós temos que viver a nossa vida em oração, sabendo que, segundo Samuel, capítulo 20, versículo 3, diz que o homem está a um passo da morte. Então o que adianta correr? Não adianta. Você não pode se esconder dela. Quando ela bater na tua porta, não tem mãe, não tem pai. Não tem, deixa eu ir ali para me avisar minha mãe, deixa eu ir ali receber o meu acerto do meu emprego. Não tem nada disso. Deixa eu vender minha casa primeiro. Deixa eu fazer um testamento. Não existe isso. Quando ela chegar, você não poderá se esconder dela. Então se apegue às coisas de Deus. Se apegue ao Senhor. Porque depois da morte, não tem como se arrepender também. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então logo que passar, logo que ela visitar você, no abrir e piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, quando você já tiver partido com ela, já não tem como mais fazer nada. Aí é você e Deus. Aí é você e aquilo que você fez ainda aqui no seu corpo. Nem o dinheiro, nem a fama, nem as riquezas, nem as casas, nem as mulheres bonitas, nem os carros bonitos, nem a conta bancária, nada, nem a sua beleza podem fazer com que uma pessoa esconda-se e não experimente a morte. Somente Jesus tem o controle. Nós vimos tantos homens que estão agarrados às suas riquezas. Ainda esses dias eu estava vendo pessoas que em mansões em casas, passando no Fantástico, no programa de domingo. Pessoas que estão com aquelas mansões, com piscinas, com carro, com tudo de bom, terreno. E essas pessoas têm até medo de falar que Jesus está voltando. Você deve ver que quando você às vezes fala com certas pessoas, muitas das vezes rico, e você fala com ele, Jesus está voltando. E ele diz assim, sim, eu acredito, mas ainda tem muito para acontecer. É mentira. Jesus está bem às portas. Não demora. Ele ainda disse na sua palavra, eis que cedo venho. A pessoa fala isso porque tem medo de perder os seus bens. A pessoa fala isso porque, na realidade, ela não quer a volta de Jesus. Na realidade, ela tem medo que Jesus volte e as coisas fiquem aqui. A sua riqueza, o seu carro, a sua família, tudo. Suas roupas. Mas eu quero te dizer que quando a morte visitar ela, não adianta o seu medo, porque ela terá que experimentar e que encarar essa morte. E se não estiver preparado? Este é o encontro em que todos compareceremos, queira o homem ou não, queira o rico ou o pobre, este encontro nós compareceremos. E eu quero te dizer que a morte ela não faz acepção de pessoas. Quando ela chega, ela leva o rico, ela leva o branco, o preto, ela leva o negro, ela leva o branco, ela leva o mameluco, ela leva o chinês, ela leva o brasileiro, ela leva o rico, ela leva o pobre, ela leva qualquer um. O mendigo. Quando ela chega, ela não faz acepção de pessoas. Não tem bebê, não tem jovens, anciãos, todos vão morrer, todos morrem. Muitos dos nossos entes queridos já foram, já partiram. Não tem como nós segurarmos. Eu perdi o meu pai agora há pouco, dia 17 do mês passado. Você pensa que eu não orei? Você pensa que eu não pedi a Deus que fizesse algo? Ele já estava com 90 anos e o Senhor respondeu, sabe o que para mim? É o silêncio de Deus. Chegou a sua hora. E o Senhor está levando muitas pessoas
O Senhor está recolhendo flores do jardim para levar para o seu jardim. Ele está recolhendo. E não adianta. Tanto rico como pobre, quanto ímpio e justo. Quando ela chega, não tem como correr. Eu quero te perguntar uma coisa nesta tarde. Você está preparado para encontrar com a morte? Porque não tem como você esconder dela. Não tem como você brincar de pique-esconde com ela. Certamente ela te achará. A terceira coisa que eu quero te mostrar nesta tarde. Que o homem, ele não pode fugir e se esconder do juízo final. Grave isso. O homem não pode se esconder do juízo final. Este é outro encontro do qual nós não podemos faltar. Ninguém poderá se esconder do grande juízo final, do grande trono de Deus, do último dia. A Bíblia estabelece uma doutrina do juízo final. Hebreus 9:27, que diz que está ordenado ao homem morrer só uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porque todos devemos que comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Quando você comparecer a esse juízo final, você vai ter que dar conta dos feitos no seu corpo, tanto coisas boas como as coisas ruins. Então, olhe para você, como está a sua vida. Não tem como fugir deste dia, não tem como se esconder. Você está preparado? Você está preparado para encontrar com o Senhor neste dia? Muitas pessoas vivem uma vida a Deus dará. Muitos não estão preocupados com isso. Não querem ouvir esta palavra. Mas eu quero te dizer, queira você ouvir ou não, se você estiver com a sua vida totalmente torta diante de Deus, em vícios, em prostituições, em tudo que desagrada a Deus, se você não tiver com a sua vida e com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, você irá enfrentar e encarar o grande dia do juízo final. E você encarará o grande e poderoso Deus. E como está a sua vida para encontrar com Ele? Você pensa que você pode se esconder deste grande dia? Você pensa que pode se esconder do juízo final? Pois bem, medite para você. Todas as pessoas estarão presentes para o grande dia do juízo final. Mateus 25:32. A Bíblia nos diz: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Olha que coisa forte. Neste grande dia, o homem dará contas de tudo que fez, tudo enquanto ele fez, enquanto ele esteve no seu corpo físico, seja de bem ou seja de mal. Abrir-se-á uma cortina, um véu, uma tela, e o Senhor irá mostrar tudo da vida daquela pessoa. A Bíblia diz que nada ficará em oculto, e o que está oculto será mostrado naquele dia. A vergonha será mostrada naquele dia. Tudo que você fez no seu corpo. Não pense você que se esconde quando está no seu banheiro. Não pense você que se esconde quando está no motel com uma amante. Não pense você que se esconde quando está fumando um cigarro escondido, uma maconha, cheirando um pino de cocaína. Não pense você que está fingindo que está na presença de Deus, que está se escondendo, que quando você está aí de namoros escondidos, fingindo que você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, mas de Deus você não se esconde. E você não se esconderá do grande dia do juízo, porque você vai dar conta de tudo isso que você está fazendo. Uma vez que todos estarão presentes nesse grande juízo,
cada um de nós deve fazer preparativos para que nós não cheguemos a este dia, a este lugar e saímos deles ali envergonhados. A Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 28: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Que nós não sejamos confundidos e que nós não sejamos aqueles em que irão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em línguas, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor, a Bíblia diz que ele vai apartar como bode das ovelhas. Ele dirá: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Afastai-vos que eu não vos conheço. Muitos que dizem que conhecem a Deus estão se escondendo de Deus. E na consciência, sabendo o que está fazendo, hoje é dia de arrependimento. Vivamos nossas vidas de tal maneira que quando esse dia chegar, nós estejamos contentes uma vez, ao invés de tristes. Que quando este dia chegar, que nós estejamos alegres, ao invés de estarmos tristes e preocupados. A outra coisa que eu quero te dizer é que o homem não pode se esconder. O homem não pode se esconder das consequências do seu pecado. A Bíblia nos afirma que ninguém pode se esconder das consequências do pecado. Davi não pôde se esconder das consequências do pecado. Em 2 Samuel capítulo 11, em diante, fala sobre o pecado de Davi contra Urias. E ele toma sua mulher, Batseba, e ele deita-se com ela, manda matar Urias, comete um pecado. E depois o Senhor vem através do profeta, e o profeta lhe diz que, lhe conta uma história parecida com a dele, e ele dá uma sentença para aquele homem que o profeta contou a história. E quando ele diz que aquele homem que fez aquilo, que pegou a ovelhinha de um homem pobre, e o homem rico tinha muitas ovelhas, pegou a ovelhinha daquele homem pobre, e ele vai contando a história, e ele diz: esse homem tem que morrer. E o profeta diz: esse homem é você. Agora, as consequências virão a você, Davi. A Bíblia diz que Davi se vestiu de pano de sacos, ele rasgou suas vestes, ele deitou sobre cinzas sobre o seu corpo, pediu perdão, suplicou, mas não pôde se esconder das consequências do pecado. Não teve como ele se esconder do que ele fez. O seu filho morreu. A Bíblia diz que a partir daquilo ali, as mulheres de Davi iriam traí-lo na sua frente e na frente do povo. Ele iria ver a sua esposa com outros homens na frente de todo mundo para o envergonhar. Não teve como ele fugir das consequências, esconder das consequências do pecado. Pense muito antes de fazer. E o Espírito Santo está dizendo todo dia, toda hora na nossa mente, na sua mente, dizendo: não faça, não faça, não dê lugar a este pecado. E você continua dizendo: eu vou fazer, é só hoje. Tem muitos que estão fazendo e não estão morrendo. Ah, eu posso fumar, eu posso beber. Quem bebe, fuma, quem não bebe, quem bebe, morre, quem não bebe, morre. Quem fuma, morre, quem não fuma, morre também. Quem usa droga morre, quem não usa droga morre também. É mentira do diabo. Ele está te usando. Ele está fazendo cauterização na sua mente para que você não enxergue que você está tentando se esconder das consequências do seu pecado. Uma hora, este pecado baterá à sua porta e as consequências virão junto com ele. A Bíblia diz que Caim não pôde se esconder do pecado que cometeu. A Bíblia diz que Ananias e Safira, quando mentiram a Pedro, não puderam se esconder do pecado que cometeram. Pedro não pôde se esconder das consequências do pecado quando Paulo repreendeu, em Gálatas capítulo 2. E Paulo diz que repreendeu a Pedro cara a cara. E não teve como ele se esconder. A Bíblia diz o seguinte em relação a este ponto: teu pecado te alcançará. Números 32 e 23. Não tem como fugir. Não adianta que meu pecado, quando eu aceitar, vai apagar. Não.
O teu pecado te alcançará. O Senhor perdoa, mas as consequências virão. Você terá que passar por ela. Muitas pessoas estão sofrendo hoje dizendo: Senhor, eu mudei a minha vida, eu estou na tua presença, eu estou fazendo tudo. Mas são consequências do pecado, daquilo que você fez, do adultério, da prostituição, das drogas, das baladas, aonde você não dava ouvido a Deus e fazia as coisas erradas, das traições contra o seu cônjuge, contra a sua família, dos roubos, dos furtos, são consequências. E o teu pecado te alcançará. A Bíblia não mente. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 90, versículo 8, diante dele puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. O Senhor coloca tudo à luz do rosto. Todas as coisas são feitas visíveis pela luz. Efésios 5:11. Nada se pode esconder. Todas as coisas são feitas pela luz. A luz vem, dissipa as trevas. A mentira vai embora quando o Senhor chega, quando a verdade chega. O mal, a doença, vai embora. Ao ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Isaías 3:11 diz assim. Não adianta, a recompensa terá que vir. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Isaías 48:22. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Provérbios 13:21. Ninguém pode se esconder das consequências do pecado. Não fique enganado, meu irmão, minha irmã. Que nessa tarde você possa entender que o diabo está tentando mudar a sua mente, tentando fazer com que você fique preso nesse pecado. E que as consequências, quando vierem, ele vai embora e deixa você passando por elas. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, maravilha! Para que pecarmos? Mas pecado não é iniquidade. O pecado é aquilo que você comete. E é um erro. Agora, a iniquidade é aquilo que você comete, sabendo que está cometendo, e vai cometendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. As consequências virão. As consequências do pecado são terríveis. As consequências do pecado não tem como fugir com ela. E uma dessas consequências chama-se morte espiritual. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando o homem morre nesta carne, neste corpo, mas ele tem uma vida com Deus, ele não morre, ele vive. Ele vive espiritualmente, ele vive eternamente. Mas aquele que vive no pecado, mas aquele que vive na iniquidade, ele morre espiritualmente. E a morte espiritual, ela é eterna. Não tem mais jeito. Apocalipse 21:8 fala sobre uma também das consequências terríveis do pecado. Ele fala sobre o lago de fogo. Segundo Tessalonicenses 1:7-9 fala que o homem é separado de Deus. Quando ele peca, a separação vem. Isaías 5:9 diz que o homem é separado de Deus quando ele anda no pecado. Então que nós vivamos de uma tal maneira que não tenhamos que experimentar as consequências desses pecados. Se nós podemos viver uma vida com Cristo, se nós podemos viver uma vida em paz, uma vida reta, como Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem reto, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Tem muita gente que não consegue se desviar do mal. Ele quer passar do caminho, no caminho que o mal está. Tem muitos homens que dizem assim, não, hoje eu consigo. Eu vou passar ali, naquela rua ali, onde há prostituições, onde as mulheres ficam ali fazendo programas, e eu vou passar porque eu sou cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E você vai passar ali
Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Se você sabe que tem uma cobra no meio do caminho, para que você vai passar ali e passa por outro caminho? Não, eu sou forte, eu vou passar por ali. E a queda é certa, porque o diabo bate com um pau de quina para ver a queda. E quando você está no chão, ele não te levanta, ele pisa para te jogar mais ainda. Irmão, nesta tarde eu quero te dizer, fuja do pecado. Largue tudo que você está fazendo de ruim. Largue este adultério que você está cometendo. Largue essa amante. Largue esse amante. Largue essa bebida. Largue esse cigarro. Largue as drogas. Largue os vícios do palavreado de coisas erradas. Largue tudo que é errado e siga Jesus. Coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Nós temos discutido as coisas das quais nós não podemos nos esconder. Que nós tomemos consciência de cada uma delas, para que a nossa vida eterna não seja afetada pelas escolhas que nós fazemos. Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que sempre façamos a sua vontade. Eu quero te dizer nessa tarde, você que quer receber o Senhor Jesus na tua vida e largar este mal, largar isto que está te causando mal, este pecado que irá te trazer consequências terríveis. Aceite a Jesus hoje. Receba o Senhor Jesus no teu coração nesta tarde. Ele está te chamando. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Abra a porta para que o Senhor possa entrar. Eu quero orar por você. Se você está desviado, se você está vivendo uma vida de pecados, uma vida distante do Senhor, ore comigo e repita essas palavras. Senhor Jesus, eu sei que sou falho, sei que sou pecador, tenho pecado e tenho errado. Mas, Senhor, eu ouvi que o Senhor pode perdoar os meus pecados, que o Senhor pode, além de perdoar os meus pecados, me lavar com teu sangue e escrever o meu nome no livro da vida. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer isso nessa tarde. Eu te recebo, Jesus, no meu coração e na minha vida. No meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso que só o Senhor Jesus Cristo é Deus. E eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma essas vidas em tuas mãos. Essas pessoas que oraram comigo, essas pessoas que assistiram e que estão assistindo este vídeo agora, que a tua presença, que o teu Espírito possa tocar no coração de cada um, fazendo a diferença, e que o Senhor possa perdoar os pecados, e que o Senhor possa salvar vidas através desta mensagem, em nome de Jesus. Que nós possamos viver uma vida para Cristo, que nós possamos largar aquilo que tão de perto nos cerca, o pecado, e que nós possamos ser blindados para que Satanás não possa conseguir nos atingir com nenhuma das suas setas malignas, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edilson, do Ministério Rosa de Saron Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Fique com Deus, em nome de Jesus.